Humberto, nós estamos aqui recebendo no nosso estúdio o professor Paulo Rabelo de Castro para uma pergunta sua também, Cláudio. Muito bom dia, professor. O professor sempre traz um holofote aqui sobre os assuntos, os temas Obrigado, Cláudio. que a gente precisa. Prazer grande aqui. Professor, é o seguinte, as pessoas não entendem direito, né? O presidente Lula faz um governo e uma política gastadora, etc. e tal, que acaba estimulando a inflação. E o que força o Banco Central a tomar medidas como essa, por exemplo, que é uma das medidas necessárias, talvez a mais eficaz de combate à inflação, é a elevação da taxa de juros. Isso acontece no mundo inteiro nesse momento, né? Na Europa está assim, no Reino Unido está assim, nos Estados Unidos está assim, 5,5% de taxa de juros lá nos Estados Unidos. É uma coisa que os americanos eu acho que nunca viram na vida, e se viram faz muito tempo, né? Não tem nem memória disso. Mas assim, o que a gente não entende, nós, os leigos, né, é que, apesar disso, o Brasil, a impressão que nós temos é que o Brasil está indo para o saco. Né? Porque, afinal de contas, o que a gente assiste é um processo de um país que cresce a voo de galinha, né? Um país que comemora crescimento de 0,8 tá com problemas, né? Está com problemas. Agora, sim, apesar disso, da taxa de juro muito elevada, que desestimula, enfim, até a atividade empresarial, leva as empresas a grandes dificuldades, até muitas delas à ruína. O que a gente vê nos Estados Unidos é que, e outras economias saudáveis, né, é que, apesar das taxas de juros elevadas, a economia está bombando. Bombando. O governo americano não precisa estar recorrendo a essa sanha arrecadadora do governo brasileiro. Não quer nem saber de cortar gastos, só quer saber de aumentar impostos. Isso a gente não vê em lugar nenhum do mundo, até porque o governo que faz isso lá fora cai, né? E eu queria que você explicasse isso, se o problema aqui é taxa de juros, como diz o presidente Lula, se é a taxa de juros do Banco Central, por que é que o país está indo para o saco, né, com os investidores tirando dinheiro do país, inclusive, até brasileiros tirando o seu dinheiro do país, ou tirando o Brasil do seu dinheiro? Como é que faz? Como explicar isso? Né? As outras economias estão bombando, pleno emprego, e o pânico americano é esse, que está todo mundo ganhando dinheiro, com isso consome muito, e aí a inflação cresce, né? Como explicar essa incongruência? É uma meia aulinha. Eu vou me permitir, Cláudio, se você me deixar, pela minha admiração a você, pela sua qualidade como comentarista e analista político e também econômico, de fazer talvez um contraponto. Eu não acho que o Brasil está indo pro saco. E vou explicar. Na realidade, é o humor do brasileiro que está indo para o saco. Aí eu já concordaria. Ou seja, você está mal-humorado, visivelmente, aliás, hein? Teu comentário é um comentário ácido sobre as perspectivas brasileiras. Eu também não estou nada bem-humorado pelos muitos anos. Aí a questão estrutural que você mencionou, passando na sua pergunta, no seu comentário, quando você disse que o Brasil não para de perder oportunidades, como dizia o Roberto Campos, nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Então, isso nos deixa também muito mal-humorados. As pessoas têm dificuldades, mas o Brasil não está indo para o saco. Por quê? Porque o Brasil, graças a Deus, ele ainda é dividido em 27 setores, que são os estados. Alguns governadores são excepcionais administradores e gestores. Eu vou citar o meu Mato Grosso, do qual sou cidadão honorário. Vou citar o Paraná, que acabou de mostrar uma taxa da ordem de 12% de crescimento anual da indústria. Uma indústria que, se você falar em termos nacionais e for falar genericamente, é uma indústria que está estagnada não é há 1, 2 anos, está estagnada há mais de uma década. Mas dentro de uma indústria que, em geral, está estagnada, veja bem, você tem uma indústria num determinado estado, que é dinâmico, onde se produz automóvel, metal metalúrgico, produtos mais variados, que cresce muito. Não se vê problema de desemprego industrial lá. E aí o Santa Catarina, se eu não mencionar, vai ficar enciumada, pô. É um estado de um dinamismo extraordinário. O nosso São Paulo, com todas as variedades que tem, uma locomotiva. Vários estados do Nordeste estão indo razoavelmente. O Centro-Oeste, de um modo geral, bombando. Graças a Deus, Cláudia, que você teria que dividir esse Brasil em 27 pedaços
E na hora de jogar no saco, alguns pedaços não iam caber no saco, porque eles estão indo bem. E se dividir por 5.570 municípios, daí a importância de votar bem para prefeito, escolher o melhor possível, a sua localidade, a sua cidade é o que importa e ela pode estar indo melhor que a média. Se você pegar os setores, você vai ver que o agronegócio está bombando, a indústria em alguns segmentos está bombando, o setor mineral vai bem. E de forma que, então, você diz, então o que vai mal? Alguns subsegmentos que normalmente são aqueles que são mais dependentes de governo, mais dependentes de uma absorção de produtividade, que são fustigados por uma burocracia ou por uma carga tributária, ou são dependentes de um custo de capital muito elevado. E aí eu estou falando de áreas em que o governo interfere, é nessas que o Brasil está indo para o saco. Como essas áreas são importantes, entre os setores que vão bem e aqueles que apresentam taxa zero de desempenho ou até negativas, a média fica essa coisa mal-humorada. E essa é a razão pela qual a gente realmente não aguenta mais, a gente quer uma mudança rápido, e não é esse tipo de mudança que o presidente Lula fica apontando, mudar o presidente do Banco Central. Antes fosse fulanizar a crise e dizer que troca esse, bota aquele. Muito pelo contrário. Senão isso pode respingar para ele. Que tal trocar ele? Talvez seja uma ideia, não é? Professor Paulo, sempre jogando luz aqui nos nossos